aí, povo de Deus, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma palavra que fica lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 7 ao 13. Diz assim, ó: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para o céu, para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Essa palavra ela vem falando sobre a gente ouvir e atender a voz de Deus. Porque não adianta só ouvir a voz de Deus. A gente tem que ouvir e atender, ou seja, ouvir e obedecer aquilo que o Senhor manda. Veja que a palavra diz que o Deus trata os seus filhos com disciplina. Deus, ele não é porque ele é Deus Todo-Poderoso e ele nos escolheu que ele não nos disciplina, que ele não nos exorta. Pelo contrário, Deus, por ser um bom pai, Deus por nos amar tanto, ele está a todo momento nos disciplinando, nos corrigindo, nos exortando, para que a gente possa andar no caminho. Como diz aqui, para que a gente participe da santidade de Deus. Veja que aqui diz assim, ó: ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nós, quando crianças, até mesmo depois de casados, eu sou casado, mas eu tenho minha mãe vive me disciplinando, me corrigindo. E a palavra diz: se nós respeitávamos os nossos pais humanos, quanto mais devemos nos submeter a Deus, que é o Pai dos Espíritos. Então temos que estar atentos para ouvir o que Deus está nos dizendo, para entender aquilo que Ele quer de nós. Veja que a palavra diz que a disciplina, ela nunca vai vir como um motivo de alegria. Ninguém nunca vai chegar em você e falar assim: você precisa mudar isso. Desse jeito aí não está certo. Dificilmente, raramente vai ser um motivo de alegria. Mas antes vai ser um motivo de tristeza, de ira, né? Por quê? Porque a pessoa vai estar mostrando, vai estar apontando algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser transformado. E a palavra diz aqui: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Só que, que glória a Deus aqui, ó. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Sabe, no começo a disciplina ela vai causar um reboliço dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. Mas quando você respirar, quando você pensar, meditar, refletir em tudo que foi falado, ela vai se tornar um fruto de justiça e paz para todo aquele que por ela for exercitado. No começo ela vai causar uma tristeza. E lendo essa palavra aqui, eu me lembro de Caim e Abel. Quando Caim levou do fruto da terra para fazer uma oferta ao Senhor, e Abel levou o melhor do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E é interessante que Deus aceitou Abel e a oferta dele. Mas sabe com quem que Deus foi conversar?
Deus foi conversar com Caim. Porque Caim está virado. Caim estava com raiva. Deus diz mais ou menos assim: Caim, por que o teu rosto está frustrado? Se você fizer o certo, eu também não vou te aceitar. Se você fizer aquilo que é certo, você também não vai ser aceito por mim. Só que Deus alerta. Contudo, o pecado está à porta e cabe a você dominá-lo. Às vezes a gente lê essa palavra e a gente pensa que Deus abriu o céu para falar com Caim. Eu não estou dizendo aqui que não foi assim. Talvez possa ter sido assim. Mas quando eu leio a palavra, eu gosto de pensar que Deus falava com os servos dele. Eu gosto de pensar que Deus falava como Ele fala nos dias de hoje. Você ter a sensibilidade para ouvir. E aí eu imagino que Caim estava frustrado, estava com raiva. Caim está virado. Mas de repente ele ouve uma voz que muitas pessoas dizem ser consciência. Para mim essa voz é o Espírito Santo. Então Caim ouve essa voz dizendo: Caim, pensa que é ele pensando que está conversando consigo mesmo, quando na verdade era Deus falando com ele. Caim, por que você não entregou o melhor também? Abel entregou do melhor, Caim. Por que você não entregou o melhor? Por que você não faz uma outra oferta, Caim? Pega o melhor, faz também, que você vai ser aceito. O pecado está na porta, Caim. Mas você tem que dominar ele. Eu imagino que foi assim. Caim irado, e no meio dessa ira ele ouve essa voz. E muitas vezes é assim conosco também. No momento a ira toma conta. No momento da disciplina, no momento da exortação, a ira toma conta. A ira invade o nosso coração e os nossos pensamentos. Mas cabe a gente dominar ela. O Senhor disse a Caim: o pecado está na porta e cabe a você dominar. Cabe a gente dominar os nossos sentimentos. Cabe a gente dominar os nossos pensamentos. E fazer o que é certo. A palavra do Senhor disse que chegaria o tempo em que Deus não escreveria mais a lei em tábuas de pedra. Meu filho bateu aqui. Meu grandão. Que Deus não escreveria mais a lei em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne. E sabe o que eu acho interessante também nisso? Deus ele poderia ter escrito toda a lei, os 10 mandamentos. Ele poderia ter escrito toda a lei em apenas uma pedra. Mas ele escreveu em 2 pedras. Se você ler, você vai ver. Deus escreveu em 2 pedras. Mas é porque a pedra era pequena, Guilherme, a letra de Deus era grande. Deus poderia ter aumentado a pedra ou diminuído a letra. Deus poderia ter escrito toda a lei, os 10 mandamentos, em apenas uma pedra. Mas Deus escreveu em 2 pedras. E aí ele diz: chegará o tempo em que eu não escreverei mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Sabe o que é essas tábuas de carne? Primeira pedra: sua mente, seus pensamentos. Segunda pedra: o coração. Porque para a gente viver com Deus, primeiro você tem que entender o porquê que Deus te manda fazer as coisas. A palavra do Senhor tem 366 não, se não me engano. Deus diz 366 nãos. Nós temos que entender que esses nãos é para o meu bem e para o seu bem. E o coração, Guilherme? Depois que você entende, você começa a sentir. Primeiro você entende, depois você sente. O prazer de viver na presença de Deus. O prazer de ter saído do pecado. O prazer de ter deixado os prazeres da carne para o mundo
você entende, depois você sente. As duas tábuas. Então, certa vez eu disse na célula dos homens, quando chegar o momento da ira, quando chegar o momento em que a raiva querer dominar você, respira. Talvez se Caim tivesse respirado para ouvir aquela voz que falava com ele, a história teria sido outra. Se Caim tivesse tirado um tempo, respirado, analisado, entendido, sentido, a história teria sido outra. Então respira. Veja o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. É uma coisa só. Adorar o nome dele. O que Deus espera de mim, ele espera de você. E o que Deus espera de você, ele espera de mim. Deus não disse uma coisa para um e outra coisa para outro. É uma coisa só, porque a verdade é só uma. Não existe 2, 3, 4 verdades. A verdade é só uma. A verdade é essa daqui. É a palavra de Deus. Então, eu oro para que essa palavra entre no coração de vocês e esteja transformando de dentro para fora. Que fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.